Você já chorou na frente do seu gato. Talvez tenha sido uma noite ruim. Talvez um dia que desabou. Talvez você nem percebeu que ele estava observando. Mas ele estava. E o que aconteceu dentro dele naquele momento não foi indiferença. Não foi confusão. Foi algo que a ciência só recentemente começou a entender. E que muda completamente o que você pensa sobre a memória do seu gato. Porque ele não esqueceu. E nunca vai esquecer. Vamos começar pelo número 7. Número 7. Seu gato lê emoção humana com uma precisão que você nunca imaginou. A maioria das pessoas acredita que gatos são indiferentes ao estado emocional humano, que eles vivem no próprio mundo, processam os próprios instintos e tratam os humanos como fornecedores de comida e abrigo. Essa ideia está errada, e a ciência provou isso de forma consistente. Pesquisadores da Universidade de Auckland publicaram um estudo monitorando o comportamento de gatos domésticos em resposta a expressões faciais humanas. O resultado foi claro. Gatos distinguem ativamente entre rostos felizes e rostos em sofrimento, e respondem de formas diferentes a cada um. Mas o mais importante não foi isso. Foi o que eles descobriram sobre como o gato processa essa informação depois que o momento passa. Número 6. Gatos não apenas percebem a emoção, eles a registram. Existe uma diferença fundamental entre reagir a algo e registrar algo. Um animal que reage processa o estímulo no momento e segue em frente. Um animal que registra cria uma memória associativa, conecta aquele estímulo a uma pessoa, a um contexto, a uma resposta interna. Gatos fazem as duas coisas, mas o registro emocional deles é mais profundo do que qualquer pessoa imaginava. O sistema límbico felino, a região do cérebro responsável pelo processamento emocional e pela formação de memórias afetivas, é estruturalmente muito similar ao humano. Proporcionalmente, é mais desenvolvido do que na maioria dos mamíferos de porte similar. Isso significa que quando seu gato testemunha você chorando, ele não está apenas vendo água escorrendo pelo seu rosto. Ele está processando uma mudança completa no seu padrão. Sua voz, sua postura, seu cheiro, sua respiração, seus movimentos, e está arquivando tudo isso associado a você. Aquele momento entra na memória dele, com detalhes que você nunca saberia que ele captou. Número 5. O choro humano ativa um protocolo específico no cérebro felino. Isso vai te surpreender. Gatos em convivência prolongada com humanos desenvolvem algo que os pesquisadores chamam de mapa emocional do dono. É uma espécie de biblioteca interna de padrões, como você age quando está bem, como age quando está estressado, como age quando está com raiva, como age quando está triste. Esse mapa é construído ao longo do tempo através de observação contínua. E quanto mais tempo o gato convive com você, mais detalhado esse mapa fica. Quando você chora, especialmente se o choro é intenso, prolongado ou diferente do padrão habitual, o gato detecta uma anomalia no mapa, algo fora do normal, algo que nunca havia aparecido assim antes, ou que aparece raramente. E anomalias no mapa emocional do dono ativam um estado de atenção elevada no gato. Não é curiosidade, é monitoramento ativo. Ele está coletando dados sobre um evento que seu sistema classificou como significativo. Esse estado de atenção elevada é o que faz muitos gatos se aproximarem quando o dono chora, não por empatia no sentido humano, mas porque o sistema deles detectou algo importante acontecendo com a pessoa mais central da vida deles. E o que ele faz com esses dados é o que muda tudo. Número 4. Depois que ele te vê chorar, o comportamento dele muda. Permanentemente. Aqui está a parte que quase ninguém sabe. Estudos de comportamento felino em ambiente doméstico documentaram algo consistente. Após testemunhar episódios de sofrimento do dono, gatos alteram padrões de comportamento de forma duradoura, às vezes permanente. Essas alterações não são dramáticas, não são óbvias, são sutis o suficiente para passarem despercebidas, mas são reais e mensuráveis. O gato passa a se posicionar mais próximo do dono em períodos de inatividade. Aumenta a frequência de contato físico leve, encostar o focinho, roçar o corpo, pousar a pata. Passa a monitorar o rosto do dono com mais atenção, especialmente os olhos, que são o principal indicador emocional que ele aprendeu a ler. Em alguns casos, gatos que raramente buscavam colo passaram a fazê-lo com regularidade após testemunhar o dono em sofrimento intenso. Não é coincidência, é resposta adaptativa. Ele atualizou o protocolo de cuidado com base em uma informação nova. Você é alguém que sofre, e ele ajustou o comportamento para compensar isso. Número 3. Ele criou uma versão nova de você dentro da memória dele. Vamos entender como funciona a memória associativa felina. Gatos não armazenam memórias de forma linear como humanos. Eles armazenam padrões associados a emoções. Uma memória felina não é uma cena, é uma combinação de cheiro, som, temperatura,
sensação corporal e estado emocional, tudo comprimido junto. Quando você chorou na frente dele, ele criou uma memória associativa complexa. Seu cheiro naquele momento era diferente. O estresse e a tristeza alteram a composição química do suor humano de formas detectáveis pelo olfato felino. Sua voz tinha uma frequência diferente. Sua postura era diferente. Seu padrão de respiração era diferente. Tudo isso foi arquivado junto, como uma versão nova de você que ele não conhecia antes. E a partir daquele momento, ele passou a te ver de uma forma mais completa, mais real, porque ele descobriu uma dimensão de você que estava escondida, a dimensão da vulnerabilidade. E no mundo felino, mostrar vulnerabilidade para alguém é o ato de confiança mais alto que existe. Número 2. Ele te trata diferente desde então, mesmo que você não tenha percebido. Pense nos últimos meses. Seu gato mudou alguma coisa no comportamento com você? Ficou mais próximo em determinados momentos? Passou a te seguir mais? Começou a se deitar em lugares onde consegue te ver? Passou a te olhar diferente, com uma atenção que parece mais profunda do que antes? Se sim, existe uma chance real de que isso tenha começado depois de um momento em que ele te viu vulnerável, porque o que ele fez não foi ignorar, não foi ficar confuso, foi atualizar a relação. Antes, você era o dono, a pessoa que alimenta, que cuida, que está presente. Depois, você se tornou algo mais complexo, alguém que também precisa, alguém que também tem momentos em que o mundo pesa demais, alguém que, assim como ele em outros momentos, às vezes precisa de presença sem precisar pedir. E gatos respondem a isso de uma forma que humanos raramente conseguem, sem julgamento, sem perguntas, sem precisar entender o motivo, apenas ficando. Número 1. O que aquele momento criou entre vocês dois não tem nome na língua humana. Vínculo é uma palavra pequena para o que estamos descrevendo. Pense no que aconteceu. Você estava no seu momento mais frágil, sem defesas, sem máscara, sem a versão de você que o mundo vê. E ele estava lá, observando, registrando. Não com julgamento, mas com atenção total. Na natureza, mostrar fraqueza é perigoso. É o tipo de coisa que predadores exploram e rivais aproveitam. Mostrar fraqueza na presença de outro ser é um ato que o sistema nervoso animal evita por instinto. Mas você mostrou, e ele ficou. E dentro dele, naquele momento, algo foi atualizado de forma irreversível. Você não é mais apenas o dono. Você é alguém que ele conhece de verdade, incluindo as partes que doem, incluindo as noites que pesam, incluindo os momentos em que a força acaba. E ele escolheu ficar de qualquer forma. Não porque foi treinado, não porque ganhou algo, mas porque o sistema dele, construído ao longo de milhões de anos para identificar vínculos reais, reconheceu aquele momento como algo que vale proteger. Da próxima vez que ele vier até você sem motivo aparente e simplesmente ficar do seu lado, lembra disso. Ele não esqueceu aquele momento. Ele nunca vai esquecer. E do jeito dele, silencioso e presente, ele está respondendo a ele toda vez que escolhe ficar perto de você. Se esse vídeo te fez pensar em algum momento específico com o seu gato, conta nos comentários. Pode ser que você perceba agora algo que não tinha percebido antes. E se isso mudou a forma como você vê ele, compartilha com quem também tem um. Às vezes a coisa mais bonita que existe não precisa de palavras para acontecer.